Olá, boa noite a todos. Eu sou a Ana Júlia e essa aqui é uma atividade semanal que ocorre aqui no canal da Fundação Logosófica de Florianópolis, onde os estudantes de logosofia compartilham o que têm aprendido com a aplicação dos conhecimentos logosóficos na sua própria vida. Que conduz, né, esses conhecimentos, eles conduzem ao conhecimento de si mesmo e ao aperfeiçoamento, né, também. E através de um processo de evolução consciente. E se você quiser saber mais, a Fundação Logosófica oferece um curso individual, né, de informação sobre a logosofia. E para você se inscrever para esse curso, o link está na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo você também encontra um link que vai te levar ao site da Fundação Logosófica. Lá você vai encontrar artigos, palestras e também os livros para você baixar gratuitamente em PDF. Agora, desejo uma proveitosa atividade para todos. Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer, aqui quem fala é o Andrés, eu sou estudante da Fundação Logosófica de Porto Alegre e eu gostaria de trazer um pouco para você sobre o meu estudo acerca do tema de quem eu quero ser, né? E o que eu estou esperando para ser esse ser que eu me projeto ser. E aí eu me fiz a pergunta, né? Quem eu sou, de fato? E aí, se alguém me perguntasse prontamente quem eu sou, provavelmente eu diria o que eu estudo, o que faço profissionalmente. Se alguém fosse ainda além e pedisse algo da minha personalidade, por exemplo, provavelmente eu diria algo como, uma pessoa muito dedicada naquilo que faz, que gosta de conversar. E vocês? Se parassem de repente vocês na rua e pedissem para descrever algo a mais sobre a personalidade de vocês, o que vocês diriam? E aí eu comecei a revisitar tudo aquilo que eu comecei a responder para mim mesmo, né? Aqueles adjetivos que eu comecei a dar para mim. E aí uma pergunta que eu comecei a me fazer é que será que aqueles adjetivos, aquelas características que eu fui dando para mim mesmo, elas são quem eu de fato sou ou quem eu quero ser? Quem eu quero aparentar ser? E essas perguntas, elas me fizeram lembrar diretamente do início da minha adolescência, justamente por ser uma fase onde eu comecei a ter grandes descobertas. Eu via que antes eu me via na infância, onde boa parte das minhas escolhas, das minhas decisões eram pautadas pelos meus pais. E aí, conforme eu fui ficando mais velho, eu fui tomando mais decisões. Eu escolhia mais com quem eu me relacionava, o que eu queria fazer, lugares que queria ir no final de semana, estilo de roupa que eu queria usar. E nessa fase eu passei a tomar mais decisões sozinhos. Busquei entender quem eu realmente era, quem eu realmente queria ser. E aí, pouco a pouco, eu fui começando a me enxergar como algo distinto dos meus pais e da minha família. Tá, uma coisa são os meus pais, minha família, e a outra é o Andrés. E nessa época, a primeira característica que eu comecei a notar em mim era uma certa timidez. Eu me via sendo mais contido, mais quieto, principalmente em ambientes não familiares. E eu via que aqueles meus colegas da sala de aula que se expressavam mais, eram mais extrovertidos, eles acabavam tendo mais sucesso em conversar com as meninas, por exemplo. E isso naquele meu mundo de 12, 13 anos de idade era um dos maiores focos. Eu não tinha coragem de tomar a iniciativa, de dizer o que eu sentia para elas, e eu via que quem era mais desinibido conseguia. Então, aos poucos, eu fui buscando formas para me tornar alguém mais extrovertido. E aí, todos os dias, eu buscava conversar mais com pessoas desconhecidas, buscava me expressar mais, sorrir e rir bastante. E com isso, eu fui vendo que, de fato, o hábito foi surgindo e eu fui deixando de atuar tanto com a timidez. Justamente porque eu estava sempre me colocando em uma situação de vencer esse medo de não falar. E quando eu comecei a ver todas as mudanças que eu estava fazendo e vendo que elas estavam surtindo um efeito, eu pensei, nossa, então, se eu seguir intensificando essas novas práticas, eu vou ter ainda mais resultados. E foi nesse exato instante que eu comecei a cruzar a linha do natural. Eu queria estar sempre conversando, socializando com alguém, sempre rindo, sempre achando o momento engraçado. Porém, toda vez que eu não conseguia, me entristecia. E eu passei a negar momentos, muitas vezes, em que eu queria simplesmente estar mais em silêncio.
E, além disso, eu comecei a tomar algumas conclusões, como, por exemplo, um Andrés que eu queria que os demais vissem era justamente esse, muito social, sempre interagindo com alguém, sempre rindo e sempre sorrindo. E esse período da minha vida, ele trouxe uma crise de identidade muito grande, porque eu não sabia mais se essa nova forma que eu estava agindo era como eu de fato era, se eu conseguir me transformar naquele ser menos tímido, ou se de certa forma era algo mais artificial, algo que todos os dias eu acordava e me forçava a ser. E aí eu fui ficando mais velho, minha vida foi adquirindo outras preocupações, outros desafios, e eu nunca consegui responder essas perguntas. Elas sempre ficaram em algum cantinho escondido da minha mente. E só agora, ingressando na vida adulta e com os estudos da logosofia, que eu pude revisitar todas essas pulguinhas atrás da orelha que aquele Andrés de 12, 13 anos começou a ter. E hoje eu vejo que sim, eu posso, por exemplo, modificar quem eu sou. Né? Eu comecei a descobrir que não é algo escrito na pedra. Eu nasci dessa forma, eu vou ficar sempre assim. Eu posso praticar mais, por exemplo, a sociabilidade, posso deixar de agir tanto com a timidez, mas eu comecei a ver que um ser mais sociável, por exemplo, mais simpático, não é necessariamente alguém que está sempre rindo, sempre sorrindo, sempre conversando com alguém. E aí, hoje, por exemplo, eu pratico, sim, essas virtudes, essas novas características, mas também sem extremos. E dentro daquilo que é meu por essência também. E você, Roberto, também tinha essas inquietudes na adolescência? Ou era só comigo? Então, boa noite, boa tarde a todos. Eu sou a Roberta, eu sou estudante de Logosofia aqui em Porto Alegre. E eu também tinha muitas inquietudes sobre o meu ser na adolescência, Andres. Eu via que eu passava horas do meu dia estudando para passar no vestibular. E depois eu passei horas do dia, e depois horas do meu dia que eu vou passar no trabalho, então, que eu escolhi. E eu me perguntava, o que eu vou ser depois que eu parar de trabalhar? Já que eu passo tanto tempo estudando só para essa vida, me dedicando só para isso. Me parecia que um vazio existencial me esperava à frente. Então, eu me perguntei, o que eu estou fazendo hoje para que esse vazio, então, do pós-trabalho, não me incomode? Vocês já se perguntaram isso? Estão se preparando para essa vida que também é importante? O que eu realmente quero ser? Eu também me perguntei isso, né? A mesma coisa que o André se perguntou. Né? Quando alguém fala sobre mim, como eu quero ser adjetivado? Eu entendo que eu preciso ter um objetivo a mais de vida. Algo que me faça querer respirar até o último momento da minha vida. Sem pensar que com 90 anos eu estarei imprestável. Que seria o pensamento da Roberta, né, adolescente, que passava muitas horas se dedicando para a faculdade. E eu já tenho esse querer, essa meta de vida eterna. Para mim, esse objetivo de vida é ser melhor, evoluir até onde eu seja capaz. E isso pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer condição, com qualquer idade que eu tenha, qualquer profissão que eu tenha ou qualquer lugar que eu moro. O autor da Logosofia afirma que os dois objetivos no homem na Terra são evoluir até a perfeição e tornar-se verdadeiro servidor da humanidade. Não é um grande objetivo de vida? Eu identifiquei que para evoluir, eu preciso de muitas coisas, né? Eu preciso observar, eu preciso estar atenta, eu preciso de conhecimento, né? Eu preciso estar consciente, tenho que praticar ser melhor. E eu identifiquei que eu tenho muitas fontes desse conhecimento que é tão necessário para evoluir no meu dia. Só que eu estou, em geral, inconsciente, estou perdida nas distrações, né, na inércia, estou sempre cansada. Vocês já perceberam, se estão atentos aos seus atos? O quanto eu faço no meu dia que eu quero me recordar no futuro? Eu percebo que, ao parar e observar interna e externamente o que está se passando,
eu posso aprender muito sobre mim e sobre tudo que acontece ao redor. E eu vou dar um exemplo para vocês. No meu prédio, a gente divide a máquina de lavar roupa. Uma pessoa vai lá, coloca essas roupas, quando estiver pronto, estende, a próxima utiliza. E quando a máquina terminou há muito tempo e a gente quer usar, a gente costuma usar o grupo do prédio, né? Então, para solicitar, né? Ah, por favor, quando estender, me avisa que eu sou a próxima. Mas a comunicação não é sempre perfeita, né? Então, um dia eu tava com muita urgência em lavar roupa, né? Assim, vários dias que eu deixei de lavar, e aí aquele tinha que ser o dia, né? E então eu solicitei no grupo, né? Para que quando a pessoa terminasse, né, eu pudesse usar. Mas estava demorando muito mais do que eu esperava, né? Logo eu ia ter que fazer outras coisas, ia dormir, ia ter que, enfim, não ia poder. E eu fui lá verificar o que estava acontecendo. Eu percebi que as roupas que estavam lá dentro não eram as mesmas de antes. Ou seja, alguém havia furado a fila devido ao meu pedido, né, no grupo para ser a próxima. Eu fiquei o quê? Furiosa. Onde já se viu? Alguém furou a fila, né? Passou a minha vez para usar a máquina. E eu tava disposta, né? Tava pronta para mandar um textão no grupo do prédio, né? E aí, nesse momento, eu lembrei do estudo que a gente estava fazendo aqui na Logosofia, que era sobre qual ser humano eu quero ser. Né? Às vezes eu vejo o outro fazendo isso e eu acho um exagero, né? Não entendo. E eu me perguntei se era esse ser, né? Que ele fica irritado por qualquer coisa, que ele se incomoda, que ele logo tem que mandar um textão, né? Que não é uma coisa que eu gosto. E eu fiquei refletindo, né? Que ela podia estar com urgência para lavar roupa também, a outra pessoa, né? Assim como ela nem pode nem ter visto, né? O grupo do prédio e só usou. Então, e mesmo que ela tenha só me ignorado, eu não preciso ter uma atitude, né? Assim como a dela. E ao ser consciente disso, eu consegui ficar feliz pelo ocorrido, né? Eu não mandei textão algum no grupo, identifiquei inclusive que eu fui desorganizada e que se eu tivesse planejado melhor a semana, eu não ficaria com tanta urgência para lavar as roupas. E até eu estava observando essa semana, faz poucas vezes que isso aconteceu ainda, né? Depois desse ocorrido, porque eu fui mais consciente, né? Tentando evitar justamente essa sensação de irritabilidade com os outros seres, né? Ou seja, é um momento muito simples da nossa vida, em que a gente se incomoda e as reações vêm muito forte. Mas que, na verdade, são oportunidades de aprendizado. Oportunidades de eu me tornar um ser humano melhor. E não agir da forma como eu sempre teria agido. E o autor dá um conselho que eu gosto muito. Diz o seguinte: dedique todo o tempo a aprender o que não sabe e faça-o logo, como se fosse necessitar disso num futuro imediato. Todo o tempo livre. Quanto eu teria de conhecimento se me dedicasse todo momento livre a aprender? E por que eu vivo, então, confortado? E tento logo preencher meu tempo com as distrações. Eu penso que eu e todos nós temos muito a aprender. Não acha, Andressa? Roberto, eu me identifiquei muito com o que tu trouxe sobre essa parte de buscar oportunidades para ser uma pessoa melhor. E sabe que um pensamento que eu carrego desde a minha infância, que acabou se tornando uma crença também, é de que eu só vou conseguir evoluir, ser uma pessoa melhor, se eu me isolar da sociedade. Se eu me esconder em uma montanha repleta de floresta e passar o dia inteiro meditando, como um monge. E aí eu vejo que sim, né, eu gosto de, às vezes, me isolar na natureza e poder refletir e meditar bastante. Mas será que é só nesse momento muito específico e pontual que eu devo ter feito apenas uma vez na minha vida inteira, que eu quero utilizar como oportunidade para refletir sobre mim mesmo e sobre quem eu quero ser? Será que eu estou de fato atento ao meu dia a dia? Será que de repente eu não estou deixando oportunidades rotineiras, pontuais, para ser uma pessoa melhor passar? E eu me recordei, inclusive, de uma situação que eu gostaria de compartilhar com vocês. A minha namorada, ela ganhou recentemente um cachorrinho.
E tanto eu como ela ficamos responsáveis por tentar educar ela, para fazer principalmente as necessidades em um tapetinho dentro de casa. E como a minha namorada não possui um pátio, não possui uma grama, não houve jeito, né? A gente não conseguiu educar ela para fazer essas necessidades no tapetinho, e aí a gente tem que levar o cachorro 4 vezes por dia para passear. E teve uma época que eu passei uma semana na casa dela e eu fiquei responsável por fazer essa tarefa, de levar 4 vezes o cachorro para passear. E como minha namorada ela mora num condomínio, sempre quando eu saía, cruzava com algum vizinho, e aí eu me deparava com esse momento de, às vezes, cumprimentar eles ou não. E ao longo dos dias, como eu fiquei 7 dias lá, eu me deparei diversas vezes com essa situação, essa dúvida. Será que eu tomo a iniciativa de dar um oi, olhar para o meu vizinho, fazer algum aceno? Ou, de repente, eu sigo olhando para baixo, reto, sem interagir? E aí eu vi que, dependendo da forma com que eu agia, eu teria uma consequência diferente. E aí eu me perguntei, como eu me sentia quando algum tipo de conexão acontecia? E aí eu recordei que, na maioria das vezes, muito bem. Era um gesto muito simples e breve, mas se, por exemplo, eu estava imerso em pensamentos e preocupações e algum vizinho apenas olhasse para mim e me cumprimentasse durante a minha caminhada, aquilo me desconcertava de alguma forma, me trazia para o momento presente. É como se eu sentisse que minha presença era notada por outras pessoas, que sou, de certa forma, especial. E aí, com isso, eu criei o propósito de toda vez que eu saísse de casa, se surgisse aquele rápido instante de dúvida de cumprimentar ou não, eu optaria por sim estabelecer uma conexão com os vizinhos, um sorriso, um aceno. Eu não queria deixar simplesmente o meu humor ou o acaso decidir o que eu poderia fazer. E aí eu comecei a repetir esse gesto com o passar dos dias. Eu comecei a colher alguns resultados muito bacanas. Eu notei que mais vizinhos passaram a me dar oi. Aqueles que eu já tinha cumprimentado antes, a gente conseguiu desenvolver uma conversa mais longa. E aí eu vi que, ao longo de uma semana, toda vez que eu voltei depois para o condomínio dela, eu senti que a minha conexão com aquele local ela tinha aumentado. Toda vez que eu voltava para o condomínio, eu me sentia mais alegre, mais bem-vindo. Justamente porque apenas com aquele simples gesto eu passei a conhecer mais pessoas e a conversar com mais pessoas. Então eu vi que era um intervalo de tempo muito breve, antes considerado até por mim como irrelevante. E eu usei como oportunidade para modificar um comportamento e ser mais todos os dias. E é exatamente isso que eu ando aprendendo na logosofia. Eu não preciso abdicar dos compromissos que eu tenho, da minha rotina. Eu posso simplesmente aproveitar, por exemplo, pequenos instantes do dia a dia para experimentar novos hábitos, novos comportamentos. E aí, com isso, colher novos frutos e ir transformando o meu dia, ir transformando a minha vida. Eu vou agora passar a palavra para a Ana Júlia. São muitos elementos para pensar com essa atividade, não é mesmo? Eu mesma estou aqui refletindo bastante e espero que vocês também, né? Então, como eu falei anteriormente, nós oferecemos um curso de informação gratuito sobre logosofia, do qual você pode se inscrever para saber mais sobre esse tema abordado na reunião de hoje, né? E também muito mais, que a logosofia tem muitos conhecimentos para nos oferecer. Então, o link para a inscrição está aqui na descrição do vídeo. E caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade para realizar essa inscrição, você pode entrar em contato conosco aqui nos comentários do vídeo, tá bem? Boa noite e até mais.